Nunca esquecerei o som que ecoou pelos corredores de pedra fria do Vaticano naquela noite chuvosa de outono. Era um sussurro gutural, como se o vento estivesse carregando vozes antigas das catacumbas abaixo, misturadas com um cheiro úmido de mofo e incenso queimado. Eu era apenas um jovem padre assistente, recém-chegado de uma pequena paróquia na Itália rural, designado para auxiliar o padre Gabriele Amorth, o lendário exorcista-chefe da Diocese de Roma. Naquela época, em meados dos anos 90, eu ainda acreditava que o mal era algo abstrato, confinado aos textos bíblicos e às confissões dos fiéis, mas o Vaticano, com suas paredes impregnadas de séculos de segredos, me ensinou que o demônio não é uma metáfora. Ele respira, ele observa, ele espera. Meu nome é Padre Marco Rossi e minha vida mudou quando fui chamado para o serviço especial. Eu havia estudado teologia em Milão, onde o ar era cheio do aroma de café fresco e pão recém-assado nas manhãs ensolaradas, mas no Vaticano o ambiente era diferente. Os salões ecoavam com o som distante de sinos, o ar carregado de um frio perene que penetrava os ossos mesmo no verão. Eu morava em um quarto modesto nos aposentos dos clérigos, com janelas que davam para os jardins sombreados, onde as sombras das estátuas pareciam se mover ao entardecer. Minha rotina era simples: orações matinais, estudos de rituais antigos e assistência em missas. Padre Amorth, um homem de olhos penetrantes e voz rouca, me escolheu por causa de minha sensibilidade espiritual, como ele chamava. Ele era conhecido por ter realizado milhares de exorcismos, inspirado em casos que ecoavam através dos arquivos secretos da igreja. Eu ouvia histórias sussurradas nos refeitórios, possessões que faziam corpos levitar, vozes que imitavam os mortos e um aumento alarmante de casos na era moderna, como se o mundo estivesse abrindo portais para o inferno. Os primeiros sinais estranhos começaram de forma sutil, quase como uma ilusão causada pelo cansaço. Uma noite, enquanto organizava documentos em uma sala adjacente à Capela de São Pedro, ouvi um arranhar leve nas paredes, como unhas raspando a pedra. O cheiro de enxofre invadiu o ar, misturado ao incenso que ainda pairava da missa anterior. Pensei ser o vento, ou talvez ratos nas antigas muralhas. Mas quando me virei, uma vela no altar se apagou sozinha, e a chama reluziu por um instante com um brilho verde espectral. Meu coração acelerou, e uma sensação de frio subiu pela minha espinha, como dedos invisíveis traçando minha pele. Eu me convenci de que era exaustão. Afinal, Padre Amorth me alertara sobre a mente pregando peças em ambientes tão carregados de história. No dia seguinte, durante uma reunião com Amorth, ele mencionou um caso que ecoava relatos reais que eu havia lido em arquivos confidenciais. «Lembra-se de Annelise Michel?» perguntou ele, sua voz grave ecoando na sala iluminada por lâmpadas fracas. Annelise era uma jovem alemã, possuída nos anos 70 por entidades que se identificavam como demônios históricos. Lúcifer, Nero, Hitler. Seus exorcismos, realizados por padres locais, com a aprovação da igreja, duraram meses, com gravações que capturavam vozes guturais falando línguas antigas. Ela morreu de desnutrição, mas os áudios, que eu ouvi em sessões privadas, eram arrepiantes. Grunhidos que faziam o ar vibrar, risadas que pareciam vir de um abismo. Amorth comparava isso a casos que ele próprio lidara, como uma mulher em Roma que levitava durante as sessões, seus olhos virando para o branco enquanto vomitava objetos impossíveis como pregos enferrujados. O demônio não morre, ele apenas muda de hospedeiro. Aquela conversa me inquietou e os sinais se intensificaram. À noite, em meu quarto, o ar ficava pesado, como se uma presença invisível pressionasse meu peito.
Eu acordava com sussurros em latim antigo, frases fragmentadas, como non sum solus, eu não estou sozinho. O cheiro de decomposição pairava, misturado ao odor metálico de sangue, embora não houvesse nada visível. Meu crucifixo na parede tremia levemente, e uma vez, ao tocar a Bíblia em minha mesa, senti uma queimadura na palma da mão como se o couro estivesse quente. Comecei a pesquisar em segredo, folheando livros nos arquivos do Vaticano sobre possessões documentadas. Encontrei relatos semelhantes em fóruns online e depoimentos coletados por investigadores. Histórias de pessoas comuns, como uma freira em Loudun, no século XVII, possuída em massa com um convento inteiro, levando à execução de um padre inocente. Ou casos modernos, como os de padre Vincent Lampert, um exorcista americano treinado pelo Vaticano, que descrevia vítimas rastejando como serpentes e falando com vozes demoníacas. Esses relatos reais, misturados aos meus próprios temores, faziam o suor escorrer frio pela minha testa, e o som de passos ecoando nos corredores vazios à meia-noite me deixava paralisado na cama. A tensão cresceu quando Amorth me envolveu em um caso real. Uma mulher chamada Helena, uma viúva de meia-idade de uma vila próxima, foi trazida ao Vaticano em sigilo. Seus olhos estavam injetados e seu corpo tremia como se acometido por febre. Ela relatava visões noturnas, sombras que se materializavam em formas humanoides, sussurrando segredos sobre pecados esquecidos. O cheiro de enxofre a seguia, e objetos em sua casa voavam sozinhos, pratos quebrando contra paredes, portas batendo com força ensurdecedora. Amorth a examinou, e eu assisti, meu coração martelando no peito. Isto é semelhante à anelice, murmurou ele. Os demônios se alimentam de fraquezas emocionais. Começamos as orações preparatórias em uma sala subterrânea, iluminada por velas tremulescentes. O ar estava gelado, como se estivéssemos em uma cripta, e o eco de nossas vozes em latim ressoava nas pedras úmidas. À medida que o ritual prosseguia, os sinais se tornaram inegáveis. Helena começou a rosnar, sua voz alterando para tons graves e múltiplos, como se várias entidades falassem ao mesmo tempo. "Eu sou legião", gritou uma voz, ecoando relatos que eu lera de possessões bíblicas. Seu corpo se contorceu, os membros dobrando em ângulos impossíveis, e um vento frio varreu a sala, apagando metade das velas. O cheiro de podridão intensificou, fazendo meu estômago revirar. Eu segurei o crucifixo com mãos trêmulas, sentindo uma presença atrás de mim, um toque gelado em meu ombro, como garras invisíveis. A morte aspergiu água benta, e Helena levitou por um instante, seu corpo pairando a centímetros do chão, com os olhos revirando para mostrar apenas o branco. Eu ouvi risadas ecoando nas paredes, não de Helena, mas de todos os lados, como se as sombras estivessem vivas. Meu suor escorria frio, e uma dor lancinante perfurou minha cabeça, visões fragmentadas invadindo minha mente. Imagens de Annelise gritando em gravações antigas, misturadas a rostos distorcidos de vítimas que a morte descrevera em suas memórias. O clímax veio na terceira sessão. Uma noite de tempestade que abalava as janelas do Vaticano com trovões que pareciam risos demoníacos. Helena, amarrada à cadeira para sua segurança, convulsionou violentamente. Sua pele ficou pálida como mármore, veias pulsando negras sob a superfície. A morte entoou o ritual romano, sua voz firme apesar do caos. "Exorcizo-te, omni spiritus immundi." Mas o demônio respondeu, usando a voz de Helena para revelar segredos, pecados meus, enterrados no passado, como uma dúvida fugaz na fé durante minha juventude. O ar crepitou com energia, e objetos na sala,
livros antigos, cálices, ergueram-se no ar, girando em um vórtice. Eu senti garras invisíveis rasgando minha batina, sangue quente escorrendo de arranhões que surgiam do nada. Helena gritou, seu corpo arqueando para trás, e uma forma sombria se materializou ao seu redor. Uma silhueta alta, com olhos vermelhos brilhando no escuro, exalando um fedor de enxofre e decomposição. O som era ensurdecedor. Um rugido que vibrava nos ossos, misturado a sussurros em línguas mortas. A morte pressionou o crucifixo sobre sua testa, e com um clarão de luz cegante, a entidade recuou, deixando Helena cair exausta, o ar finalmente limpando. As consequências foram profundas. Helena sobreviveu, mas mudou. Seus olhos carregavam um vazio permanente e ela sussurrava sobre vozes que ainda a visitavam em sonhos. Eu, por outro lado, carregava cicatrizes. Arranhões que nunca sararam completamente e noites de insônia onde o cheiro de enxofre retornava. A morte me alertou que o demônio não parte de vez, ele deixa raízes. Eu voltei à minha rotina, mas o Vaticano agora parecia um labirinto de sombras, cada eco um lembrete. Pesquisei mais, encontrando relatos semelhantes em arquivos e depoimentos online, de exorcistas como o padre Lampert, que viram levitações e possessões em massa, ecoando o aumento de casos que o Vaticano investigava secretamente. O trauma me consumia. Dores de cabeça constantes, visões periféricas de formas espreitando. E agora, anos depois, enquanto escrevo isso em uma sala isolada, ouço os sussurros novamente. Eles não pararam. Talvez nunca parem. O demônio, afinal, não está sozinho. E eu me pergunto se ele já encontrou um novo hospedeiro em mim.